Olá, alunos, tudo bom com vocês? Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com saúde, em paz, em suas casas, com as suas famílias. Vamos agora dar início à correção da atividade da semana 11, tá certo? Onde nós tratávamos de alguns assuntos, entre eles as locuções adjetivas, o uso do adjetivo e os adjetivos pátrios. Nas semanas 10 e 11, nós já vimos falando sobre esses conteúdos, certo? Então, assim, espero que tenha ficado algo em relação a esses três conteúdos que são simples, certo? Mas que requer atenção, que requer que nós saibamos o que é o adjetivo, como reconhecê-lo em uma oração, né, em uma frase, qual é a relação do adjetivo com o substantivo, tá certo? E é isso. Conforme eu for fazendo a correção, vocês vão observando para tirar as dúvidas de vocês. É muito importante que vocês assistam essa aula para que vocês possam entender, certo? Ah, eu errei isso aqui, então eu posso consertar, tá certo? É sempre bom que vocês façam essa correção. Então, lápis e caderno e borracha, tá certo? Aí próximo de vocês e vão fazendo as devidas correções em seus cadernos. Vamos lá. Eu deixei aqui aberto para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Nós temos aqui, certo? A primeira questão que pede o seguinte. Sublinhe os adjetivos e indique com uma seta a que substantivo ele se refere. Então, primeiro, pessoal, que eu sempre peço, mas vale aqui relembrar sempre, é compreender o que a questão pede. Bom, eu li, agora eu vou entender. A questão pede que eu sublinhe, é uma primeira tarefa que eu vou fazer, não é? Tem que sublinhar os adjetivos. E indicar com uma seta a que substantivo esse adjetivo que eu sublinhei, que eu encontrei, se refere. Então, vamos lá. Primeiro eu vou ler a frase. Vamos para a letra A. O aluno estudioso consegue bons resultados. Então, vamos encontrar aqui nessa frase onde é que está o adjetivo. Para isso, eu preciso saber, claro, o que é um adjetivo. O adjetivo é aquela palavrinha que dá qualidade, né? Mas lembrar que não só a qualidade, pode ser defeito, pode ser o estado. Então, eu gosto sempre de dizer ao meu aluno que o adjetivo é a característica, seja ela qual for, tá certo? Porque quando eu falo qualidade, fica muito vago. Às vezes o aluno imagina que é só um elogio, uma coisa positiva. E não, o adjetivo é uma característica. Posso dizer feio, certo? Feio é a característica que eu posso atribuir a um substantivo. Tá bom? Então lembre-se, coloque na sua cabecinha que o adjetivo é a palavrinha que caracteriza o substantivo, certo? Positivo ou negativamente, tá bom? Eu coloquei aqui um modelo para que você tivesse aqui como exemplo. Antônio possui um carro preto que ganhou de seu pai. Então perceba que a palavra preto é meu adjetivo, está sublinhada, não é? E ele traz uma característica de um substantivo aí na frase, que é carro. Então, que cor é esse carro? Esse carro é azul, é amarelo, é verde? Não, esse carro é preto. Então, por isso que eu sublinhei a palavra preto, porque é a cor do carro, logo, é uma característica, certo? Um adjetivo. E eu estou ligando aqui, ó, com uma setinha, ó, ao substantivo carro. Pronto, só isso. A mesma coisa eu farei nas demais. Só lembrando que numa mesma estrutura, numa mesma frase, oração, eu posso ter vários adjetivos, tá certo? Não se prenda a um apenas. Vamos aqui, na letra A. O aluno estudioso consegue bons resultados. Então, vamos ver aqui. Estudioso traz uma característica de quem? Do aluno. Então, nós sabemos que aluno é substantivo e estudioso é uma característica desse aluno. Logo, é um adjetivo. Eu sublinhei e indiquei com uma setinha aqui. Estudioso refere-se a aluno, né? A esse substantivo. Será que tem outro? Olha, cuidado também na questão da posição do adjetivo.
Não imagine sempre, certo? Geralmente acontece dessa forma. Primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Mas possa ser que inverta a posição, como é o caso aqui, ó. Primeiro está o adjetivo e logo depois o substantivo. Porque nessa frase eu poderia dizer o seguinte: o aluno estudioso consegue resultados bons. Tá vendo? Só que eu inverti. O aluno estudioso consegue bons resultados. Esses resultados poderiam ser ruins. Então você concorda comigo que bons é uma característica desses resultados? Sim, esses resultados são bons. Então, bons aqui é um adjetivo, tá certo? Por isso que eu sublinhei e estou ligando aqui com a setinha ao substantivo resultados, ok? Então, perceba uma coisa, nem sempre o adjetivo vem na posição, né? Geralmente vem substantivo, adjetivo, mas possa ser que inverta, vem adjetivo, substantivo, certo? Letra B. As crianças pequenas estavam alegres. Concorda comigo que pequenas é uma característica de quem? Das crianças, né? É uma característica que eu trago aqui. Essas crianças elas podiam ser grandes, mas elas são pequenas. E alegres é um estado. Lembra que eu falei que o adjetivo pode ser uma característica, não é? E nessa característica pode ser um estado. Então, é o estado que as crianças se encontram. Elas estavam alegres. Eu tenho dois adjetivos aqui que caracterizam as crianças. Pequenas, alegres. Certo? A menina, letra C. A menina ficou irritada com o irmão. Olha, percebe que irritada é o estado em que essa menina se encontra, né? Como ela ficou com seu irmão. Então, perceba que o adjetivo aqui, a característica, refere-se à menina. Não é o irmão que está irritado, é a menina. Então, irritada é uma característica do substantivo menina, ok? Letra D. O homem usava um chapéu grande. Quem é que é grande nessa oração? É o homem? Não, né? Nós sabemos que não. Homem também é substantivo, mas não há nenhum adjetivo que se refira a ele. Perceba que o que é grande aqui é o chapéu. Esse chapéu poderia ser pequeno, poderia ser médio, enfim, poderia ser preto, ter várias outras qualidades, né? Mas a característica dele aqui é que esse chapéu é grande. Então, se é uma característica, é um adjetivo, ele refere-se ao substantivo chapéu. Percebe como é fácil encontrar? Para isso, eu tenho que ler toda a minha frase e entender o que é um substantivo, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, e saber o que é o adjetivo. Tá certo? Se você souber que o adjetivo é a palavrinha que caracteriza o substantivo, pode ser com a qualidade, um defeito, um estado, tá certo? Você não vai errar. Letra E. Maria encontrou um pobre gatinho abandonado. E aqui eu peço que você preste atenção. Muitos poderiam dizer: ah, professor, eu pensei que pobre é uma característica desse gatinho. Não. Se a frase viesse da seguinte forma: Maria encontrou um gatinho pobre. Aí sim, pobre seria uma característica do gatinho. Mas veja que a frase está estruturada, né, feita dessa forma. Maria encontrou um pobre gatinho. Um gatinho qualquer, certo? Então perceba que aqui, ó, pobre é um substantivo, certo? Igual a gatinho. E perceba o que é que está abandonado, não é? É esse pobre gatinho aqui, ó. Então, abandonado é a característica desse gatinho, tá certo? Então, observe direitinho que a posição do adjetivo pode mudar, tá certo? A questão do sentido em relação ao substantivo. Perceba isso. Então, aqui a característica desse gatinho não é pobre, e sim abandonado. Ok? Então, abandonado é uma característica referente a esse gatinho aqui. Letra F.
Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. O que é preto e encaracolado? Perceba que é o substantivo cabelos. Então, esse cabelo, né? O cabelo desse menino tem duas características. Ele é preto e encaracolado. Tá vendo? Então, possa ser que numa frase tenha 2, 3, 4, 5, 10 adjetivos que referem-se a um único substantivo, tá certo? Não tem nenhum problema. O importante é que você analise direitinho toda a oração, certo? Quando eu falar em oração, pessoal, só relembrando aqui, eu estou me referindo à frase, tá certo? Questão 2. Em seu caderno, reescreva as frases, substituindo as locuções adjetivas em destaque por adjetivos de mesmo sentido. E aí eu coloquei aqui entre parênteses. Consulte a tabela que se encontra no final da atividade da semana anterior. Para isso, eu deixei aí como suporte, uma ferramenta de pesquisa, uma tabela que eu disponibilizei na atividade da semana 10. Certo? Então, prestem atenção. O que são locuções adjetivas, professor? Eu esqueci. As locuções adjetivas são formadas por duas ou mais palavras, tá certo? E representam apenas um adjetivo só. Então, é como se eu tivesse duas palavras, por exemplo, que tem um valor de um adjetivo. Então, quando eu falo amor de mãe, eu tenho três palavras, não é? Eu tenho a palavra amor, tenho a preposição de e tenho o substantivo mãe. Três palavras, certo? Formando uma locução adjetiva, que eu posso trocar por materno ou maternal, que é um adjetivo que se refere a amor de mãe. Então, perceba que locução adjetiva, né, a palavra locução, quer dizer o encontro, né, a formação de duas ou mais palavras que tem o significado de uma palavra apenas. Então, eu posso pegar essa locução amor de mãe e trocá-la por maternal ou materno, que tem o mesmo sentido, tem o mesmo valor de significado. Tá certo? Então, vamos observar aqui na prática. Maria acordou e deu início ao ritual da manhã. Perceba que eu tenho duas palavras, da manhã. Eu posso trocar essa locução adjetiva por matinal. Matinal, professor? Isso, matinal, porque matinal se refere ao período da manhã. Compreendem isso? Então, eu troquei duas palavras por um adjetivo apenas, que tem o mesmo sentido dessa locução. Correto? Dando continuidade, escancarou a janela do quarto para que a luz solar, certo? Por que luz solar? Porque solar é a mesma coisa de luz do sol. Então, eu troquei a locução adjetiva do sol pelo adjetivo solar, que tem o mesmo valor de significado, tem o mesmo sentido. Certo? Escancarou a janela do quarto para que a luz solar entrasse e a fizesse despertar mais depressa. Ok? Vamos para a letra B. A livraria do meu bairro tem muitos livros para crianças e para jovens. Olha, eu poderia reescrever essa frase trocando essas locuções para crianças e para jovens pelos seguintes adjetivos. A livraria do meu bairro tem muitos livros infantis, que é a mesma coisa de eu dizer para vocês, para crianças, e adultos, que é a mesma coisa de eu dizer para jovens. Compreende? Então, aí, para crianças, uma locução adjetiva que eu posso trocar por infantis, e para jovens eu posso trocar por adultos. Certo? Letra C. Campanhas de saúde destacam a importância do leite da mãe para o desenvolvimento do bebê. Eu posso reescrever essa frase, trocando a locução adjetiva da mãe por materno. Veja que vai ter o mesmo sentido. Campanhas de saúde destacam a importância do leite materno para o bom desenvolvimento do bebê. Percebem que não mudou nada? Não alterou o sentido da minha frase. Maria apreciava perfumes de flores, mas preferia os que apresentavam aroma de madeira. Eu posso trocar essas duas opções de flores e de madeira por adjetivos equivalentes, com o mesmo sentido. Veja só.
Maria apreciava perfumes florais, mas preferia os que apresentavam aroma amadeirado, certo? Letra E. Os movimentos dos estudantes foram reprimidos pela polícia do lugar. Eu posso pegar as expressões dos estudantes e do lugar e trocar por adjetivos equivalentes. Olha só, os movimentos estudantis, quer dizer a mesma coisa dos estudantes, foram reprimidos pela polícia do lugar. Do lugar, eu posso dizer local, certo? Letra F. Os namorados festejavam a noite de lua e o céu de estrelas. Eu posso dizer que os namorados festejavam o luar. Se eu falo luar, já me remete que é da noite, não é? Não tem o luar do dia. Não é? Então, os namorados festejavam o luar e o céu estrelado. Estrelado é a mesma coisa de estrelas. Letra G. Infelizmente, a violência das cidades tem crescido muito nos últimos anos. Eu posso trocar essa locução adjetiva das cidades por urbana, não é? Porque urbana refere-se à cidade, né? Então, eu posso dizer que, infelizmente, a violência urbana tem crescido muito nos últimos anos. Percebem que não é complicado você compreender o que são locuções adjetivas, mas requer que você interprete, que você raciocine, que você pense um pouco quando você for ler as orações, certo? Tem que pensar um pouquinho, tá bom? Por isso que eu disponibilizei a tabela da atividade anterior para que vocês vissem os adjetivos que têm o mesmo valor das locuções adjetivas. São inúmeras. Não é só aquela tabela que eu disponibilizei, mas que por ali vocês poderiam tirar um exemplo, tá certo? Ter uma noção de como realizar essa questão. Espero que agora, com a explicação, né, com a resolução dessa questão, vocês tenham compreendido melhor, de forma mais clara. Questão 3. Nós falamos também, na semana 12, dos adjetivos pátrios, né, ou gentílicos, que são os adjetivos que se referem aos lugares de origem, à naturalidade, à nacionalidade, ao lugar de pertencimento, certo? Então, observe o modelo. Quem mora no Japão é japonês. Então, aqui eu coloquei alguns lugares, tá certo? Cidades e países, estados, tá bom? Para que vocês dessem os adjetivos referentes a esses lugares. Então, quem nasce no Acre recebe dois nomes, né? Ele pode se chamar de acreano ou acriano. As duas formas estão corretas. Quem nasce em Marajó é marajoara. Quem nasce no Amapá é amapaense. Quem nasce em Belém do Pará, certo? Eu coloquei aqui Belém do Pará, porque tem Belém da Paraíba, tá certo? É belenense, que nasce em Belém do Pará. Eu pesquisei e perguntei a alguns colegas que moram em Belém da Paraíba, e lá também se chama de belenense e belenense. Pelo que eu soube, as duas formas lá são consideradas corretas, certo? Porto Alegre, Porto Alegrense, Sergipe, sergipano, não é sergipense. Araruna, cidade vizinha aqui da nossa cidade Caçamba de Dentro, ararunense. Campinas, certo? Creio que aqui se refere a Campinas, São Paulo. Campineiro. Cuiabá, cuiabano, e não cuiabense, como a gente imagina do Instituto Ense. Vitória, vitoriense. Recife, recifense. Brasil, né, a nacionalidade. Quando eu falo, pessoal, uma coisa que as pessoas confundem muito, em todas as idades, a nacionalidade e a naturalidade, certo? Quando eu falo nacionalidade, eu falo de nação, eu falo de país. Qual é a sua nacionalidade, certo? A minha nacionalidade é brasileira, né? Porque eu sou brasileiro, certo? E quando eu falo naturalidade, você é natural de onde? Sou natural de Araruna, natural de Cacimba de Dentro, natural de
Belém. Compreendem? Então, você é natural, vem de naturalidade, certo? O lugar onde você nasceu. E quando eu falo de nacionalidade, eu falo de nação, país, certo? O seu país. Aqui na questão 4, vocês iam relacionar a primeira coluna, né, com a segunda. Fazer aquela relação em colunas. Então, nós temos aí locos adjetivos. Água de chuva, olho de gato, festas de junho, cara de anjo. Percebam que tudo isso que eu acabei de ler são locos adjetivos. Por quê, professor? Porque são expressões formadas por duas ou mais palavras. E aí vocês iam relacionar os adjetivos que têm o mesmo valor dessas locuções adjetivas. Então, água de chuva é a mesma coisa, tem o mesmo valor de eu dizer fluvial. Tá certo? Olho de gato tem o mesmo valor de dizer felino. Festas de junho, né? São as festas juninas, certo? Cara de anjo, angelical, tá certo? Ah, a pessoa é uma pessoa angelical, tem uma cara de anjo. Então, veja que essas locuções adjetivas aqui, elas correspondem, tá certo? A esses adjetivos, certo? Na questão 5, sabe-se que a posição do adjetivo em relação ao substantivo pode ou não mudar o sentido do enunciado. Assim, nas frases, abre aspas, ele é um homem pobre, fecha aspas, e, abre aspas, ele é um pobre homem, fecha aspas. Aqui pede, pessoal, antes de eu ler aqui as alternativas, que você observe aquilo que eu falei anteriormente. A posição do adjetivo, porque ele pode mudar o sentido que eu quero dizer. Veja que eu tenho duas frases praticamente idênticas, né? Mas com um sentido diferente. Olha, ele é um homem pobre e ele é um pobre homem. Será que nessas duas frases, a primeira frase fala de um homem, né, sem recursos materiais e a segunda fala de um homem feliz? Será que a primeira fala de um homem feliz e a segunda fala de um homem sem recursos naturais? Será que em ambos os casos, nas duas frases, o homem é apenas infeliz, sem fazer referência a questões materiais? Será que em ambos os casos, o homem é apenas desprovido de recursos materiais? Ou o homem é infeliz e desprovido de recursos materiais em ambas? Nossa, professor, me deu uma confusão aqui na minha cabeça. Vamos observar. Quando eu falo, ele é um homem pobre, eu quero dizer que ele é um homem pobre, pobre mesmo, certo? De não ter recursos, de não ter dinheiro, de não ter nada. Ele é um homem pobre, sem recursos materiais, sem dinheiro, sem nada. Quando eu falo que ele é um pobre homem, é um homem qualquer, tá certo? É um homem infeliz, desprovido de felicidade. Compreendem? Então, parece ser a mesma coisa, mas não é. Então, a alternativa correta é a letra A, porque na primeira fala que ele é um homem sem recursos materiais. Ele é um pobre homem, né? Aliás, ele é um homem pobre. Então, ele é um homem que não possui recursos materiais. E na segunda fala de um homem feliz. Ele é um pobre homem, é um homem qualquer, uma pessoa infeliz, desprovida de felicidade. Tá certo? Em perspectiva de vida, digamos assim. Tá certo? Então, é a mesma coisa que eu falar. Ele é um homem grande. Então, eu estou falando que ele é um homem alto, um homem grande. Mas se eu falo que ele é um grande homem, não é a mesma coisa. Eu quero dizer que ele é um homem de valor, um homem valoroso, um homem bom. Ele é um grande homem, você é um grande homem, uma pessoa boa, uma pessoa de valor. Compreendem? Veja que a troca desse adjetivo muda todo o sentido da minha frase. É isso que a questão pede que você observe, tá bom? Vamos aqui para a questão de interpretação de texto. O conto da mentira, certo? Então, um conto pequeno do Rogério Augusto. Vamos ler para a gente compreender o que esse conto fala. Né? Pelo título, você já sabe que tem alguma coisa a ver com mentira. Todo dia Felipe inventava uma mentira.
Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz ia ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém a acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte. Então, aconteceu que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado? Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então, vamos lá. Fazendo um resumo aqui do conto, né? Fala de Felipe, que gostava de mentir, né, para os pais, e os pais alertavam que chegaria um momento em que ele contaria uma verdade, né, e ninguém acreditaria. Isso é bem comum. E aí, isso aconteceu, né? Ele assistindo a um programa de TV, foi sorteado, foi contar à mãe, precisava que a mãe atendesse o telefone para pegar os dados, o endereço. E aí a mãe não acreditou, achando que seria mais uma das inúmeras mentiras contadas por Felipe. Acabou que o resultado foi desastroso, né? Felipe não conseguiu ganhar o tão sonhado prêmio, a bicicleta. E aí conta no finalzinho do conto que ele cresceu, né? Deixou de mentir, mas aí ao crescer tornou-se escritor e aí agora escrevia histórias, mas sem culpa e sem medo, porque deixava de ser uma coisa de criança e passou a ser uma profissão. Ele tornou-se escritor. Então, aqui na questão 1, pede para você identificar a ordem dos acontecimentos do conto. Só relembrando, pessoal, que seja qual foi a história, qual for o gênero textual, certo? O texto ele tem uma ordem de acontecimentos. Ele não acontece de forma desorganizada. Não começa se a história, por exemplo, aqui, contando o final da história, voltando para o começo. Né? Então, se for uma coisa, conte um passado. Mas, enfim, a história ela tem que ter uma estrutura. Começo, meio e fim. Então, aqui você vai identificar a ordem dos acontecimentos no conto. Então, qual foi o primeiro acontecimento? Será que foi Felipe utilizar a criação de histórias como uma ferramenta profissional? Já nós vimos que não. Né? Isso fica meio lá para o final. O pai do garoto o alerta quanto às consequências do ato de mentir. Está no começo, mas não na introdução do conto. Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão? Não. Não está no início da história. Felipe conta inúmeras mentiras em casa. Esse é o primeiro acontecimento, digamos assim, da narrativa. Então, esse o primeiro, né? Vamos colocar na ordem. O segundo, né? A gente pode ver aqui que é o pai do garoto alertando ele das consequências do ato de mentir. Então, o primeiro acontecimento é o fato de Felipe contar mentiras em casa. O segundo é o pai do garoto alertá-lo das consequências de mentir. O terceiro acontecimento é Felipe deixar de ganhar a bicicleta do programa de televisão em consequência das suas mentiras, né? E os pais não acreditarem nele. E por último, Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional. Então, por último, essa questão de mentir, não é? E lá na infância era mentira, ele traz agora na vida adulta como uma fonte de inspiração. E agora ele tem uma profissão, ele é escritor, ele cria histórias, né? Ele inventa histórias, mas sem prejudicar ninguém, agora as coloca no papel, ele é escritor. Então, essa é a ordem. Então, a sequência correta dos acontecimentos desse conto, dessa narrativa,
É a letra B, né? 4, 2, 3, 1. Compreendido? Questão 2. O que motivou Felipe a reduzir as suas mentiras, né? Então, está bem claro no conto que foi o fato dele não ter ganhado a bicicleta. Depois que ele viu que isso o prejudicou, né, de certa forma, ele viu que isso acabou prejudicando, porque ele estava falando a verdade, só que os pais, achando que era mais uma de suas mentiras, resolveu não acreditar, e aí o resultado foi desastroso para Felipe. Então, a partir desse acontecimento, ele reduziu as suas mentiras até que deixou de contá-las de uma vez. E aqui a última questão referente a esse texto pergunta o seguinte, né? Tem um trecho para a gente ler, um fragmento, abre aspas, voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo, fecha aspas. Aí aqui a questão pede, explique por que, né, Felipe não se sente culpado e com medo de contar mentiras. E aqui eu coloquei da forma, né, mas vocês poderiam colocar de diferentes formas, porque agora ele tornou-se escritor e utiliza a capacidade de criar, né, essa mente fértil, de criar situações para escrever. Porém, a diferença é que na infância ele mentia, não era algo dele, da essência dele, de Felipe mentir, e hoje, como adulto, como escritor, como profissional, ele tem a capacidade de criar histórias. Mas por que sem culpa e sem medo? Porque faz parte da profissão. Agora ele cria histórias em sua mente e as coloca no papel, né? Antes, como criança, ele fazia isso e acabava tendo consequências, mas agora, como adulto, ele escreve por hobby, porque é uma profissão. É a profissão dele, de ser escritor. Então, quem é escritor acaba criando situações, criando histórias. Compreendido, pessoal? Então, essa foi a correção. Esse conteúdo de uso dos porquês, eu já gravei uma aula, está disponível. E aí a gente vai trabalhar sobre esses usos aqui, desses 4 tipos de porquê, certo? Ficará agora para a semana 12. É um conteúdo bacana, interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Façam a correção com paciência, assistam várias vezes até compreender todo o conteúdo, tá certo? Nessa semana 12 também trarei uma ou outra questão referente aqui a esses conteúdos de locução adjetiva, adjetivos e adjetivos fáticos, tá certo? Então, obrigado pela atenção, pela paciência e é isso. Nos vemos em breve. Até mais.